Não, com certeza. E falando em fake news, eu acho que uma das pautas que eu quero abordar nessa live hoje contigo é sobre ocupações, né? Tanto que eu dei o nome da live, tipo, de o direito de viver em paz. É, quantas pessoas vão pegar essa referência, eu não sei, mas quem pegou, pegou. Procurem aí o Victor Hara. É, e, assim, primeiro, como começa, assim, o processo de uma ocupação, né? Você falou da ocupação da Helena Preta, e né, tinha o 2, depois eu quero falar um pouco sobre isso mais pra frente da live, o que aconteceu com o 2. Inclusive escrevi uma matéria sobre, extensa matéria falando sobre esse caso. E mas acho que é bom a gente começar do começo, assim. É, que nem existem movimentos como o MTST, MLB, e muito essa questão de o direito à moradia, né? A gente fala muito do direito à moradia, que é um direito constitucional, assim como o direito da função social do imóvel, né? Então, se o imóvel não cumpre a função social, ele teoricamente, o Estado teria que obrigar ele a ter essa função, né, cumprida. Então, assim, uma ocupação não invade a casa de ninguém, por exemplo, né? Jamais. Então, já temos a primeira resposta. Não invade. Eu quero que vocês tragam aqui alguma notícia de algum movimento desses que invadiu uma casa, tirou lá senhorinha, pai, Nunca mãe vi. de família da casa, jogou na rua e ficaram lá. Eu nunca vi. É a grande mentira. Mas fala um pouco mais como é que é o processo de ocupação, como é que é escolhido o lugar, como é que é conversado entre o partido ou nos movimentos sociais, como é que se organiza isso? Se você puder falar um pouco sobre. Você diz ocupação de moradia especificamente. Eu posso falar das duas também, de mulheres. Pode falar das duas. Pode falar das duas. Acho que a gente tá aqui programa para tirar essas dúvidas. Legal. Vou começar então pela de mulheres, que é o movimento que eu faço mais parte, assim, né? Que eu tô mais presente e tal. Hoje, como eu falei, né, a gente vive um crescimento da violência contra a mulher. Faz anos que a violência contra a mulher tem crescido. Mas, infelizmente, as políticas públicas de combate à violência contra a mulher, elas têm feito um caminho contrário. Inclusive, aqui na região do ABC Paulista, nós temos duas casas-abrigo, que abrigam mulheres em situação de violência. Uma delas seria fechada em dezembro do ano passado, mas foi através de uma luta que o Olga Benário participou, junto com a Frente Regional de Combate à Violência contra a Mulher, com manifestações de rua, mobilização, enfrentamento, e a gente conseguiu impedir o fechamento dessa casa. Mas esse é um exemplo. O ABC, ele tem a necessidade da construção de uma casa de passagem para mulheres em situação de violência também. Não existe no ABC, mas existem pesquisas que indicam a necessidade da casa, que nunca foi construída. Então, a gente, a partir dessa realidade, entendeu que era importante a gente construir uma ferramenta de luta que denunciasse que a violência cresce, que a opressão contra a mulher cresce, mas que as políticas públicas que deveriam crescer para enfrentar essa realidade faziam um caminho contrário. E aí, por isso, em 2017, inspiradas nas nossas companheiras de outros estados do Brasil, né, de Belo Horizonte e de Porto Alegre, a gente decidiu fazer a Casa Lenira Preta em Mauá, em 2017, no dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então, a gente era um grupo de mulheres que estava indignada com essa realidade que a gente estava vivendo, percebia a origem dessa situação e entendia a quem que a gente deveria cobrar. Então, a gente se inspirou nessas companheiras dos outros estados que fizeram as ocupações e realizamos a nossa ocupação em Mauá. Inclusive, Mauá não tinha Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres em 2017. Foi a partir da nossa ocupação que foi criada a Secretaria da cidade. E naquele período não existia um serviço específico de combate à violência contra a mulher em Mauá também. Foi criado esse ano de 2022. Então, depois de 6 anos já, 5 anos, né, que a gente tem a nossa ocupação, é que a prefeitura da cidade decidiu criar esse serviço. Então, o processo de criação é a gente das ocupações, é a gente perceber uma necessidade que o povo tem passado, no caso das mulheres, essa questão da violência, e utilizar a ocupação como uma forma de denúncia, inclusive de construção de uma alternativa a partir das nossas próprias mãos, porque foi isso também. A gente ocupou em 2017, abrimos um processo de negociação com a prefeitura,
nunca foi para frente a criação do centro de referência, e aí a gente então começou a criar. Então nós mesmas fomos aprender, fomos estudar, fomos descobrir como fazia esse atendimento. E hoje a gente já atendeu mais de 700 mulheres na nossa casa, de forma popular. Encontramos mulheres voluntárias, advogadas, psicólogas, assistentes sociais, para trabalharem de forma voluntária na casa, e a casa passou a ser um centro cultural, passou a ser um espaço de formação, de estudo, de encontro das mulheres, enfim. Então, o processo de início da ocupação é o de entender um problema e a gente decidir, então, enfrentar. E a Casa Helenira, assim como todas as casas do Olga Benário, que hoje, ainda bem, já são 10 no Brasil, 10 ocupações de mulheres, a gente constrói o que a gente chama de poder popular, porque é as mulheres organizadas, construindo a partir da sua capacidade, né, dos seus conhecimentos, uma coisa que era, inclusive, para ser construída pelo Estado. Mas como o Estado não faz, as mulheres decidem, então, se organizar e fazer. Aí, inclusive, É uma construção política também, né? É uma coisa que eu vejo assim que a gente vê que a direita está infiltrada em todos os aspectos da vida da classe trabalhadora, né? Seja por igrejas evangélicas ultraconservadoras, que tem lá os seus pastores bolsonaristas enfiando ideologia na cabeça das pessoas, e a gente vê que a esquerda tem difícil penetração nesses espaços por conta que eles estão dominados, né? Então você vê que essa maneira, essas ocupações talvez sejam o começo da esquerda tá lutando de volta e retomando esse poder popular, retomando esse espaço que foi surrupiado dela. A construção das ocupações, elas são uma ferramenta inclusive, de muitas pessoas encontrarem a luta como uma alternativa para enfrentar a nossa realidade, porque muitas vezes muitas vezes não, né? Nós somos desincentivados a ter opinião. Se nós somos mulheres, isso é ainda pior, mas a gente, enquanto trabalhador, a gente aprende que a nossa opinião não importa. Importa a opinião de quem está no poder, ou importa a opinião dos ricos, dos grandes especialistas, mas nós que somos pessoas comuns, nossa opinião pouco importa. Mas, na verdade, a nossa opinião é a que mais importa. E a luta, ela é uma forma de a gente descobrir isso. Descobrir que existe, que nós temos voz, que a nossa voz pode ser ouvida, mas que a forma para ela ser ouvida é através de uma luta coletiva. Porque realmente, individualmente, ninguém quer nos ouvir, mas quando a gente constrói as ocupações, quando a gente constrói as lutas, a gente obriga o Estado a nos ouvir, a nos receber, a ouvir a nossa opinião, independente da sua religião ou do espaço em que você ocupa ou esteja, até porque Jesus mesmo, né, foi uma pessoa que defendeu os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Não exatamente nesse contexto, quem não vivia no capitalismo quando Jesus esteve aqui, mas o que se prega, né, na Bíblia é uma sociedade justa, uma sociedade de amor, né? Uma sociedade em que a gente não tenha pessoas passando fome, em que a gente não tenha violência, em que a gente construa, assim, uma forma de sociedade que seja justa. Então, como é essa sociedade? Na nossa opinião, essa sociedade é uma sociedade construída a partir do poder popular, né? A partir da opinião do povo, a partir do seu conhecimento, a partir das suas vontades, a partir da nossa capacidade de construção, das tecnologias que a gente tem desenvolvida, enfim. E o processo de construção da luta por moradia, ela vem de uma necessidade muito básica, que é o morar, né? Como você disse, está na Constituição brasileira que todo mundo tem o direito a ter onde morar. Mas, infelizmente, a Constituição ela não é aplicada na prática, né? O orçamento do Estado, né? O orçamento do Brasil, ele não é usado para enfrentar essa realidade da falta de moradia. São 7 milhões, mais ou menos, de pessoas no Brasil que moram de aluguel, que moram de favor, que moram em áreas de risco. E a gente sabe que gastamos quase metade do nosso salário pagando aluguel. Eu gasto praticamente metade do que eu ganho todo mês pagando meu aluguel. E a gente vive numa sociedade em que a gente tem mais prédios abandonados no Brasil do que pessoas que vivem nessa situação. Nós temos amplas terras, né, amplos territórios do nosso país abandonados, que se a gente fosse parasse ali para estudar, parasse para
para analisar, para entender quais são esses terrenos, entender quais são esses prédios, nós poderíamos muito bem dar uma função social a eles, né? Porque é isso que está na Constituição, né? Os prédios, as propriedades precisam ter função social. E, infelizmente, não é isso que acontece. Os prédios ficam abandonados, inclusive em Mauá, onde fica a ocupação Helenira Preta, já estava abandonado fazia 13 anos quando a gente abandonou. Hoje vai fazer 18 anos. A ocupação Manuel Aleixo, que é uma ocupação que fica na cidade de Mauá também, mas essa das famílias por moradia, fica nesse mesmo prédio que fica a Casa Helenira. E as famílias da Manuel Aleixo são famílias que a gente encontrou no período do crescimento da Covid-19, porque isso também foi um problema desse último período. Foi um agravante, né? Com o aumento da crise econômica, com o aumento do desemprego, com o aumento do custo de vida, a gente viu muitas famílias serem... foi proibido o despejo, né? Mas muitas pessoas foram despejadas por não ter o dinheiro de pagar o aluguel. A gente viu que, inclusive, pessoas que tinham condições de pagar antes, agora não tem mais, por conta dessa piora da nossa situação, né, de vida. Então, a gente fez uma campanha na pandemia, Hidalgo. No início da pandemia, quando tudo estava caos, tudo fechado e tal, nós, os movimentos sociais, a gente ficou pensando, o que a gente faz? Né? O que a gente vai fazer nessa situação? Vamos ficar na nossa casa? Que, assim, era o que era necessário para cuidar da nossa saúde? A gente entendeu que era importante a gente cuidar da nossa saúde, então a gente estudou muito bem, assim, o que era o vírus, como ele funcionava, como a gente tinha que fazer para se cuidar, como a gente fazia para se proteger, e a gente decidiu, então, sair de casa só para fazer uma ampla campanha de solidariedade nos bairros mais pobres das nossas cidades. Então, a gente foi para os bairros mais pobres, que na verdade a gente não foi, né? Porque a gente mora nesses bairros. Mas a gente saiu de casa para conversar com os nossos vizinhos, com as pessoas que são próximas da gente, para a gente dizer o que era o vírus, para a gente explicar qual que era o problema daquele momento, como que a gente se cuidava. E a gente fez uma campanha de arrecadação e a gente distribuiu cestas básicas, mas com itens de higiene, como a água sanitária, foi extremamente importante nesse processo, né, de higienização e tal. E nesse processo dessa campanha de solidariedade que a gente fez em muitos bairros, né, no ABC Paulista a gente fez praticamente todas as cidades daqui da nossa região, a gente encontrou muitas famílias que estavam para ser despejadas, ou que moravam de favor, ou que moravam nessas áreas de risco, que todo ano a gente vê casas deslizando, alagadas, né? E a gente encontrou essas famílias que precisavam lutar pelo seu direito à moradia naquele momento. E aí foi aí que nasceu a ocupação Manuel Aleixo em Mauá, no mês de setembro de 2020. Então, a luta, aí eu contei toda essa história para mostrar como foi esse processo de construção dessa ocupação de moradia, que é a partir da necessidade. Então, as famílias que passam por essa situação, que estão no déficit habitacional, encontram o movimento, ou não encontram às vezes, né, mas muitos deles encontram um movimento social que propõe uma ferramenta de luta para transformar essa realidade. Até perguntar disso até, né? Como é que é esse trabalho de organizar as pessoas ali para mostrar para elas, ó, a gente tem que se organizar para fazer uma ocupação, é nosso direito, a gente tem que fazer isso para pressionar o governo a transformar isso aqui em moradia popular. Como é que funciona essa abordagem? Que você falou, pode ser que as pessoas cheguem até o movimento ou as pessoas fazem isso de forma independente. Mas como é que é essa conversa assim, inicial? A gente faz um trabalho de casa em casa, né? Todo o nosso trabalho, na verdade, de todos os movimentos, inclusive da Unidade Popular, que é o nosso partido, a gente faz ele no dia a dia, presencialmente, em contato com o povo. Então, a gente bate de casa em casa e encontramos as pessoas que estão nessa situação. Muitas pessoas entram em contato com a gente deixa os panfletos nas casas, e assim a gente vai se organizando através de núcleos, né? Todos os nossos movimentos sociais que fazem parte da Unidade Popular se organizam através de núcleos dos movimentos. E aí, uma questão importantíssima para a gente é o estudo, né? Então, a gente sempre estuda. E a gente estuda sobre a situação que a gente tem vivido, a gente estuda sobre história, a gente estuda sobre essa questão da moradia, sobre a situação das mulheres também.
E a partir do estudo, a gente consegue interpretar melhor a realidade e consegue também pensar melhor como organizar uma alternativa. Então, esse processo de encontrar as pessoas dispostas à luta é dessa forma. Então, a gente vai fazendo as nossas reuniões, fazendo os nossos núcleos, vamos conhecendo novas pessoas dispostas a enfrentar a realidade que a gente está vivendo. Acho que é isso. E é assim, Não, legal. tem muita gente disposta, muito. Só que a gente tem um processo, infelizmente, na história, no processo como a gente conhece a história do nosso país, que apaga processos importantíssimos de luta e de resistência. Né? Semana retrasada, se eu não me engano, eu tive a oportunidade de estar na Casa Carolina Maria de Jesus, que é a única casa de passagem que existe no ABC Paulista, construída pelo Olga Benar através de uma ocupação, e que, inclusive, está para ser despejada, né? Assim, tá com uma ordem de despejo e faz esse trabalho importantíssimo, mas eu fui lá dar um curso sobre a história da luta das mulheres no Brasil, e é totalmente conectada com a história de luta das trabalhadoras e trabalhadores no nosso país. E nós temos exemplos importantíssimos no processo de desenvolvimento da nossa história, que permitiram transformações a partir da luta. Só que a gente nem conhece, né? A gente nem sabe. Quando a gente fala ali do Brasil colônia, por exemplo, o processo de enfrentar a escravização dos indígenas, o processo de enfrentar a escravização das negras e negros, só foi possível de se acabar aquela escravidão exatamente do jeito que ela funcionava, porque houve muita resistência e muita luta daquelas pessoas naquele período, né? As mulheres, elas resistiam de diversas formas à escravização, por exemplo. Então, as negras e negros construíram enormes quilombos. E uma coisa que a gente nem sabe, assim, aqui no ABC tinham centenas de quilombos espalhados pela nossa região, onde a gente mora, nos bairros onde a gente mora hoje. Esses quilombos existiam aqui onde a gente pisa, nos centros onde a gente anda. E era neles que aquelas pessoas que eram escravizadas naquele momento se encontravam, se reuniam, resistiam, construíam uma forma alternativa de se viver, né? Plantava aquilo que é necessário comer, distribuía conforme a necessidade de cada um, desenvolvia tecnologia, tinha todo um processo, uma estrutura social dentro dos quilombos, mas que a gente nem conhece, né? E inclusive não conhece porque é uma ferramenta de luta coletiva que era feita naquele momento, que hoje, inclusive, alguns quilombos ainda existem, né? E resistem no nosso país, mas é o fim daquela escravidão, né? A abolição da escravidão, exatamente como acontecia no Brasil colônia, ela foi fruto desse processo de luta e de resistência, né? De não aceitar, de se unir aos seus, de dar as mãos, de enfrentar, de se organizar e sair dessa realidade. Então, não existe um processo espontâneo, massivo do povo dessa luta hoje, porque, inclusive, a gente nem sabe como foi o processo histórico. E, na verdade, a gente é ensinado o contrário, né? Houve um Esse processo... apagamento, né? Exato, né? A gente Que teve nem, uma... assim, usar um exemplo, o exemplo da Liberdade aqui em São Paulo, que houve um apagamento quase completo da história do bairro da Liberdade, né? Hoje você desce lá, tem uma estátua de uma mulher negra e tal, mas isso é recente. Tanto que houve muita briga aqui pelos movimentos negros e sociais quando o governo resolveu mudar o nome da Liberdade para Liberdade do Japão. Então, o que já estava sendo apagado antes foi soterrado mais um pouco, assim, né? Então, mas é sempre uma luta uma luta do espaço das ruas, né? Da memória das ruas, da história das ruas, né? Exatamente. Lá na Liberdade, inclusive, tem uma ocupação do MLB, uma nova, que também foi feita durante a pandemia, se eu não me engano vai fazer um ano, que chama Ocupação dos Imigrantes Jean-Jacques Dessalines, que é uma ocupação que foi feita por imigrantes que viviam nessa situação. Não só imigrantes, mas migrantes, né? Venezuelanos, peruanos, bolivianos, haitianos, migrantes, né, de outros estados do nosso país, né, da Bahia, de Minas Gerais, de Pernambuco, que vieram para São Paulo para procurar uma alternativa para viver, para trabalhar, mas enfrentaram essa questão da moradia, e aí conheceram o MLB e passaram a se organizar através do movimento para lutar por esse direito. Inclusive, assim,
a luta por moradia ela tem muitos frutos, né? A MLB é um movimento de 22 anos, né? E está espalhado por todo o Brasil. Durante a pandemia, o MLB fez 23 novas ocupações e teve muitas conquistas, né? Na história do MLB, muitas casas foram construídas, muitos projetos habitacionais foram feitos por prefeituras, por governos do estado, a partir da luta dessas famílias. Em Mauá mesmo, a gente está em negociação com a prefeitura para que saia o terreno para a construção das casas das famílias da ocupação Manuel Aleixo e da ocupação Antônio Conselheiro, que é uma outra ocupação que tem do MLB que foi realizada esse ano, no dia 5 de março, quando a GCM invadiu a Helenira Preta 2, né? Em Diadema, no ano passado também, foi realizada a ocupação Devanir José de Carvalho, e existe um processo de construção de 150 moradias para essas famílias do movimento que fizeram a ocupação. Se não existisse a ocupação, essas prefeituras, o Estado, não ia nem lembrar de construir política habitacional. Mauá não É tem uma projeto. conquista da luta popular, né? A gente só consegue fazer o que está escrito na Constituição se tiver alguém lá lutando para que aquilo seja efetivado, né? Exatamente. É muito doido isso, que é uma coisa que era para acontecer naturalmente. Sim. Inclusive, você comentou sobre as ocupações e tudo mais. Em São Paulo, há mais de 1.700 imóveis vazios, né? E ali pelo centro são pelo menos mais de 600 imóveis. E para quem sabe, para quem anda pelo centro de São Paulo, sabe como é que é a crise que está lá. Pessoas que foram despejadas de suas casas, pessoas que perderam as casas na pandemia, pessoas que já estavam na rua por conta de situação precária, elas estão morando na rua enquanto elas estão cercadas de prédios vazios, né, que não estão servindo para nada. Elas estão literalmente vazios, apodrecendo, enquanto as pessoas estão morrendo na rua, né? Inclusive, teve o caso recente lá da Augusta, que as pessoas sem famílias foram expulsas, né, de uma ocupação, daqueles hotéis antigos abandonados que tem por ali. E numa das noites mais frias de São Paulo, né? Que é num dos dias que fazer dias mais frios que a gente vem seguindo desde então, né? Então, a única explicação que se dá, que eu vejo para isso é a especulação imobiliária. Sim. Apenas isso. Que a gente vê em São Paulo, ainda mais sendo pelo centro, cada vez mais prédios novos estão sendo erguidos para ser, sei lá quem morar neles, né? Então, é o que Exato. mais tem. Infelizmente, a gente vive numa sociedade em que o dinheiro ele vale mais do que a vida das pessoas. E isso é todos os dias por quem está no poder. E hoje quem está no poder são os grandes ricos e grandes empresários, grandes banqueiros do Brasil e os seus representantes dentro desse Estado, que na verdade ele serve para fazer manutenção dessa realidade de miséria que a gente está vivendo, do jeito que ele funciona hoje. É por isso que, inclusive, a gente construiu a unidade popular para disputar as eleições e mostrar que dá para a gente construir uma coisa totalmente diferente desse Estado. É uma forma totalmente diferente de construir a política para que a gente passe a defender a vida. A vida precisa ser a coisa mais importante, e não o dinheiro. Porque é isso que você falou. Se tem tantas pessoas que precisam da moradia e tem tantos prédios abandonados, é uma escolha que é feita pelo Estado de não, que também está na Constituição, né? Que se o imóvel não cumpre a função social, se o IPTU, as dívidas de IPTU, por exemplo, ficam mais altas do que o valor do próprio imóvel, o Estado, a cidade deveria tomar posse desse imóvel. Mas as prefeituras não fazem isso. As prefeituras deixam lá abandonados desse mesmo jeito na mão do dono, né, do proprietário, para que quando seja interessante e lucrativo para ele, ele vá lá e use aquele prédio ou aquele terreno. Mas a questão principal é que são feitas escolhas. Aí eu vou te dar um exemplo, que é uma denúncia que a gente tem feito agora nesse período a nível nacional. O Brasil, como eu tinha falado no começo, é um dos países mais ricos do mundo. E o orçamento nacional do nosso país, ele é de quase 5 trilhões de reais anualmente. Só que 43% disso, que é quase 2 trilhões mais ou menos, é usado para pagar a dívida pública. Só 10% do orçamento é usado para moradia, saúde, educação e ainda outras coisas. Então, tudo aquilo que tem de estrutura hoje no nosso país, o que é essencial e mais importante para a nossa vida, é 10% do orçamento que é usado, saúde, educação, moradia.
50% praticamente é para pagar a dívida pública, então é para enriquecer banqueiro. É para dar na mão dos bancos e usar o dinheiro para que esses ricos, que já são ricos, fiquem ainda mais ricos com o dinheiro do nosso povo. Só que a gente vive numa sociedade em que, na verdade, ela é coletiva. A produção, ela é coletiva, né? Cada um tem a sua função, cada um tem o seu trabalho. A gente tem o motorista do ônibus. Eu não dirijo o ônibus, mas eu ando de ônibus. A gente tem quem trabalha no supermercado, a gente tem um montador de carro, a gente tem um montador de ônibus, a gente tem quem planta e colhe arroz, por exemplo, planta e colhe feijão. Cada um tem o seu papel na sociedade. E assim, coletivamente, a gente vai vivendo. A produção é coletiva, mas a riqueza, infelizmente, ela é individualizada para uma minoria muito pequena, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem 315 bilionários que têm uma riqueza que é, assim, na verdade, acho que, se eu não me engano, os 5 mais bilionários de todos têm a mesma riqueza do que o restante da população junto. Então, a gente tem, mesmo vivendo num país muito rico, toda essa situação por uma escolha. Por isso que nós construímos a unidade popular, por isso que a gente constrói a luta popular, porque é muito possível e, assim, muita tranquilidade de a gente conseguir construir hoje no Brasil uma sociedade em que a gente não viva as dificuldades que a gente tem vivido hoje, porque estrutura para a gente resolver esses problemas existe. O que não existe é vontade, né? E, assim, existe um discurso, né, que não tem dinheiro, porque o Brasil está quebrado, porque estamos em crise. Mas, na verdade, são mentiras que são ditas para justificar a manutenção da exploração que a gente vive, a manutenção da miséria, a manutenção da violência. O projeto, né? Tudo faz parte do projeto que a gente está envolvido no capitalismo. Tudo para manter a manutenção do capitalismo, né? Então não tem muito mistério nisso. Essa é a mágica da coisa, né? O trabalho que vocês fazem, o trabalho de ocupações é ir contra a maré e sofrer todo o escrutínio da mídia por conta disso, né? Eu nunca vou esquecer até de novo voltando para esse caso do despejo, né, da ocupação aqui em São Paulo, que a mídia tratou o caso da seguinte maneira: famílias atrapalham o trânsito na Augusta. Tipo, essa foi a pauta, essa foi a manchete. Famílias atrapalham o trânsito na Augusta depois de despejo. Ela é aquela música, né? Morreu na contramão atrapalhando o trânsito, né? Alguma coisa assim. É isso. Não importa a vida dessas pessoas. O que importa é o fluxo do capital. Simples assim.